Recentemente, quando eu estava fazendo o almoço daqui de casa, me peguei imaginando como eu iria fazer para fritar as asas de frango sem eu ter que me queimar com os pingos de óleo quente que ficam papocando toda vez que eu mexo na carne. Sério, pensa numa situaçãozinha chata. E nem é como se doesse tanto assim os 6 pingos de óleo, sabe? Mas é irritante toda vez que eu vou virar o frango, eu fico num impasse com óleo quente. Eu não sei se ele vai só dar um papoco pra assustar a trouxa aqui, ou se vai realmente me respingar e deixar meu braço com marcas de queimadura. E é por essas e outras que eu sou fechadona com a Air Fryer. Não, isso não é uma propaganda, infelizmente. Mas é bem notório que com a Air Fryer não existe essa paranoia de se queimar, o que é uma maravilha. Pena que a daqui de casa queimou. Por que será, né? Deixando esse lance de óleo quente de lado, eu tenho que contar a vocês que existem vários outros utensílios que podem te queimar, ok? E é bom vocês terem muito cuidado, até porque esses itens podem ir de um café quente até uma colher. Uma colher. Indo pro menos óbvio, eu estava na quarentena, isolada do resto do mundo, fazendo um almoço enquanto ouvia o Golache na TV da sala. Fala aí pessoal, beleza? Quando então chegou o momento de eu fazer o arroz. Só que tinha um detalhezinho. Nessa época, eu tinha um péssimo costume de colocar a colher do lado da panela, entre a alça e a boca. Só nisso daí já dá pra ter uma noção do que ia dar, né? Quando a água do arroz já tava secando e eu ia pegar a colher pra soltar os grãos, cara, na hora que eu peguei a colher, eu senti a mão arder. Sabe aquela sensação de colocar a mão perto do fogo? Então, mas a sensação na hora era dessa dor só aumentar mais ainda. E por impulso, eu soltei a colher com tudo. Mas como o cabo é de plástico e ele estava derretendo, no momento em que eu soltei a colher, ela ficou meio que pendurada na minha mão. O plástico estava parecendo chiclete. E calma que não foi só isso. Até porque quando a colher finalmente saiu da minha mão, eu ainda estava sentindo dor, pois tinha uns pedaços de plástico nos meus dedos. E relembrando hoje em dia, eu percebo que o que eu fiz a seguir foi meio que burrice, mas na época foi puro desespero. Rapidamente eu puxei aquele plástico do meu dedo, e ele saiu. Uma pena que a pele do meu dedo foi junto. Enfim, não vou entrar em detalhes, a situação foi horrível, fiquei 2 dias sentindo dor na mão, mas pelo menos fiquei um bom tempo sem lavar a louça. A queimadura anterior foi bem feia, mas acreditem, a queimadura de café consegue ser bem pior. O ano era 2021, mais precisamente amanhã de ano novo. As expectativas acerca do fim da quarentena eram bem positivas, e no geral eu já estava pondo em prática várias metas para aquele ano. E foi nesse sentimento de otimismo que me servi de uma bela xícara de café. Me sentei na mesa e comecei a planejar todo o meu sucesso e conquista. Eu consegui a proeza de derramar café quente no meu colo e pernas. Cara, pensa numa dor. De imediato, eu me levantei, saí correndo e tirei a calça moletom que estava usando e me enfiei debaixo do chuveiro. O que foi uma péssima ideia, tá? Pois as regiões que tinham sido afetadas rapidamente começaram a virar bolhas. E vendo no rumo que as coisas estavam tomando e eu não estava mais suportando a dor, eu tive a brilhante ideia de passar pasta de dente nas queimaduras. Detalhe, quando eu tinha me queimado anteriormente, haviam me dito que a pasta de dente consegue aliviar a dor. Então eu fiz isso, e eu comecei a andar igual um caranguejo dentro de casa, esperando que meus pais aparecessem milagrosamente em casa com a pomada pra queimadura. E sendo bem sincera, de todos os machucados que já tive na minha vida, esse foi sem dúvida um dos piores, porque como a queimadura estava na parte da frente do corpo, eu não poderia simplesmente dormir de bruços, que aliás é minha posição favorita para dormir. Sem contar que qualquer atividade física, fosse academia ou qualquer coisa que envolvia andar, estava por água abaixo naquele ano, pois eu não poderia dar um movimento que era dolorido e corria o risco de estourar as bolhas. Daí vocês me perguntam, depois dessa você nunca mais tomou café quente, né? Claro que não, oxe, sou fechadona com a galera do café quente. Quero café!